Bom dia, família amada de Deus. Seja bem-vindo ao nosso cantinho especial de adoração aqui no canal 6 da Via Cabo TV, a TV MCA que nasceu para trazer o propósito de Deus para o seu coração. No Devocional Intimidade de hoje, você vai começar a entender um pouco mais acerca do desenho maravilhoso de Deus, que é a família. Bem rapidinho, eu quero deixar para vocês os nossos canais de comunicação. Quem sabe aquilo que nós vamos falar hoje aqui vai soltar algumas dúvidas e alguns desejos no seu coração. Então manda aí as suas dúvidas para o devocionalintimidade@tvmca.com.br. E você pode procurar também as nossas páginas ali no Facebook, Devocional Intimidade TV MCA, e também o Frases Devocional Intimidade. E eu confesso a vocês que algo que cala muito ao meu coração é o tema família. E é isso que nós vamos conversar nessa manhã aqui no Café Intimidade. Seja bem-vindo, meu querido, ao nosso café desse dia aqui no Devocional Intimidade. E eu quero cumprimentar o pastor Fábio. Bom dia, meu querido. Bom dia, pastora Elizabeth. É um prazer muito grande poder receber vocês aqui e falar um pouquinho desse tema tão maravilhoso que é a família, que é o propósito de Deus, não é, pastor? Com certeza. Tremendo, né? E vocês pertencem, são do ministério, é o MNG. Fala um pouquinho só pra gente o que significa o MNG. Tá, o MNG é uma sigla para uma palavra em inglês que é o Ministério Next Generation, que traduzido é a próxima geração. Então, surgiu a partir de... Nós vemos no geral que partiu no coração de Deus, primeiramente. Sim, claro. E nós somente seguimos a direção de Deus, que foi... Quando nós viemos ao Brasil há 4 anos atrás, nós trabalhávamos muito com o evangelho de rua, escolas, trabalhando na comunidade. E uma coisa que pesou muito no nosso coração foi ver a condição da família, a condição das crianças que nós conhecíamos, a condição das pessoas que evangelizávamos nas ruas. E então Deus falou muito forte para a gente a importância de começar na família, né? E criar um ambiente saudável baseado nos princípios bíblicos. Reino de Deus para a família, Deus, né? Que certeza. Tremendo. E pastora Elizabeth, são quantos filhos nessa família linda? Nós temos 5 filhos e mais um que está a caminho. E eles estão com as idades 11, 9, 7, 5 e 2 aninhos. E mais esse lindo ou linda que está aqui, né? Que está chegando aí para deixar essa família ainda mais bonita. Porque olha, gente, que casal mais lindo, né? Que a gente tem as fotos lá no site e tem os filhos de vocês lá e realmente é algo muito tremendo, mas a gente tem um vídeo, né, pastor? Que fala um pouquinho a respeito do ministério. Então você vai conferir com a gente esse vídeo aí, daqui a pouquinho a gente já volta para conversar mais um pouquinho. A liberdade nunca está a mais de uma geração de ser extinta. O Evangelho nunca está a mais de uma geração de ser extinto. A nossa fé nunca está a mais de uma geração de ser extinta. Os valores familiares nunca estão a mais de uma geração de serem extintos. Extinção. Em apenas uma geração pode se perder muita coisa. A integridade, a honra, a pureza, as conquistas. Em uma geração pode se perder tudo. Eles passamos o que cremos, em quem confiamos, para quem vivemos. Quando passamos nossa fé, os treinamos no caminho que devem seguir. Estamos a apenas uma geração de ver uma sociedade transformada, derrubando limites, estabelecendo conquistas, continuando a proclamar a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir.
Precisamos edificá-los hoje, para não ter que evangelizá-los amanhã. Glória a Deus, que tremendo. Eu estava até conversando com os pastores aqui, falando que quando eu assisti esse vídeo, eu fui muito impactada, porque são informações tão reais e tão latentes para os nossos dias, né? Porque eu creio piamente, a gente que entende o reino de Deus e vive o reino de Deus, a família é a célula motriz da sociedade. É aquilo que Deus instituiu e não é uma instituição falida, né? Então, pastor, e algo que lá no site, você pode estar entrando no site, conhecendo um pouco mais do ministério. Qual é a visão do reino de Deus para a família, pastor? Pastora, fiquem bem à vontade para abordar isso para nós. Eu vejo, começando lá, bom, a gente pode começar em vários lugares na palavra de Deus, mas eu vejo ali quando Deus fala em Deuteronômio capítulo 6, onde essas palavras estarão no seu coração e as ensinará com persistência aos seus filhos, quando estiverem sentados, quando estiverem andando pelo caminho, quando estiver se levantando, quando estiver se deitando. Então eu vejo a importância que Deus coloca naquilo e eu acredito que a vontade de Deus é essa, pais discipulando os seus filhos e levantando uma próxima geração, a próxima geração de homens de Deus. E o que me chama muito a atenção ali foi o que, como passou no vídeo, uma página antes de chegar naquele versículo em Juízes, nós vemos Josué dando inspiração para várias canções que cantamos hoje. Sim. Quando ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E então nós vemos que todo o povo diz, não, nós também, nós vamos servir ao Senhor, nós e nossa casa. Não diz com essas palavras, mas se dá a entender de que essa foi a reação, um compromisso do povo. Só que nós viramos uma página só, chegamos em Juízes capítulo 2. E aí é onde a gente vê que se levantou uma próxima geração que não conhecia ao Deus dos seus pais e nem tampouco o que Deus tinha feito pelo seu povo. Então eu acho isso uma coisa chocante. Sim. E nós vemos então no decorrer de toda a Bíblia o que isso tem causado, né, na história do povo de Deus. Simplesmente pelo pai não ter passado o bastão para o filho. Essa questão da paternidade, algo que nós estávamos conversando em off aqui. Hoje nós temos uma geração, uma sociedade que está profundamente corrompida. Por quê? Porque é uma geração sem pai. Né? E sem pai você não tem um norte, você não tem uma referência. E quando Deus, os últimos versículos ali de Malaquias, ele fala o quê? E nós estamos vivendo esse tempo, eu creio nisso, que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas o que é esse converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, pastor? Então, eu acho essa passagem aí, quando eu encontrei ela, e eu vi desta forma como que no Antigo Testamento tem tantas histórias extraordinárias, coisas maravilhosas acontecendo, milagres e prodígios. E a forma como Deus decidiu fechar aquela grossura que nós temos de Antigo Testamento foi com o último versículo do Antigo Testamento sendo esse, né? Dos pais convertendo o coração aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E nós vemos ali, conforme acabamos de conversar, que por alguma razão, que nós entendemos pela palavra de Deus que é o pecado, o coração do homem, ele se desvia do propósito, do chamado, do mandamento de Deus. E nós vemos lá no começo que Deus mandou que os pais se responsabilizassem pelos seus filhos. E o que nós vemos no decorrer da história até os dias de hoje é que o pai, naturalmente, pela natureza pecadora que nós temos, fazemos exatamente o contrário. Não nos responsabilizamos pelos nossos filhos e às vezes cremos nessa ideia materialista de que eu vou trabalhar duro para dar para ele o melhor que esse mundo tem para oferecer. Trabalha no material e esquece Exatamente. do emocional e do espiritual, que é tão importante, né, pastora? Muitas vezes o coração do pai está virado para seu trabalho e às vezes fala que é para dar tudo que é para o filho, só que muitas vezes é porque ele se sente realizado
né, se virando por trabalho ou por hobbies, ou, né, correndo atrás de coisas, mesmo que seja para o filho, mas muitas vezes para ele também, né? E até a questão da falta dele mesmo não sentir essa paternidade no seu coração, não ter vivido, é uma reação em cadeia, vai se arrastando de geração em geração. E é onde eu vejo que Deus levanta pessoas com uma visão tremenda, que é a visão da palavra de Deus, para que você possa restaurar isso. Isso vocês têm vivido dentro da casa de vocês, né? Essa restauração. Deus tem nos mostrado muito na palavra dele. Às vezes nós pensamos, hoje mesmo nós estávamos conversando de se tivéssemos apenas a palavra de Deus para formar as nossas perspectivas e as nossas mentalidades sobre todas as coisas da vida, qual seria então a nossa perspectiva? Então, falando de família, é a mesma coisa. Nós temos muitos pensamentos, muitas ideias, muitas mentalidades, mas será que estamos realmente alinhados com o que é o desenho de Deus para a família? E quando realmente encontramos o desenho de Deus e nos alinhamos com o desenho dele, aí ele nos abençoe de uma forma tremenda. Você passa a viver todo o benefício de viver o reino de Deus, que acontece automaticamente, você não precisa de maneira desenfreada buscar por isso. Eu creio que é por isso que Deus tem batido tanto na tecla, e essa frase chamou muita atenção, e a gente tem aqui em todo o material, no segundo bloco a gente vai mostrar um pouquinho, família, desenho de Deus, não a deixe ser rabiscado. O desenho de Deus é perfeito, né, pastor? O desenho de Deus é perfeito, com certeza. E daí nós é que começamos a inventar a nossa própria maneira. E isso é uma coisa que nós tratamos nas palestras que damos, que Deus nos dá várias instruções de como e o que fazer com nossos filhos. Só que muitas vezes nós nos alimentamos com tantas outras ideias e acabamos achando que existem outras maneiras, ou achamos também de que hoje, nesse mundo moderno, as coisas são diferentes, então acaba dando-se a entender de que a palavra de Deus não é mais relevante para os dias de hoje. Ou então, a palavra de Deus já não serve mais, ou será que nós estamos tentando estabelecer a nossa própria justiça, que é o que diz em Romanos 10? Criando a nossa própria verdade, a quem? Da verdadeira verdade, né? E nós vemos que acaba não funcionando. Claro, com certeza. Verdade. E os reflexos estão aí, né? No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais do ministério aqui do pastor Fábio, da pastora Elizabeth, e você vai conhecer um pouquinho dos seminários que eles ministram para a família. Você pastor, pastora, você pai, mãe, precisa ser ministrado e conhecer o site, tá passando aí na tela, você pode já anotar enquanto está vendo o programa, tá aí navegando com a gente, conhecendo um pouquinho mais desse ministério. É 30 segundinhos e o Café Intimidade aqui no Devocional Intimidade já está de volta.